Prosseguindo o livro, O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna. Capítulo 10, Os Escolhidos em Ação. Muitos ajudam a obra de Deus, mas não faltam obstáculos para isso. A pessoa que destrói o pensamento bom, colhe para si desespero. Aqueles que investem no reino de Deus serão recompensados. Se alguém impedir outro se salvar, terá as boas obras queimadas em juízo se as possuir. Aqueles que praticam ações positivas serão recompensados. Uma ação perfeita alegra Deus. Nessa condição, vida será prorrogada. Quem ouve o sábio pregar será abençoado. Tais bênçãos são alcançadas quando se deposita confiança no sumo sacerdote Jesus de todo o coração. O tempo de existência dos homens neste mundo é extremamente valioso. Quem procura santidade de nada tem falta. Não espere resposta de um Deus que você não conhece, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O sumo sacerdote eterno é o mediador, o insubstituível. Suas metas são poderosas, por isso não retrocedem. Aqueles que depositam confiança nele serão revelados por misericórdia. A pessoa que pratica a justiça é benéfica, pois a boa escolha traz a esperança eterna. Quem busca Cristo de forma correta, o obterá. A escolha errada faz o homem cair, e depois de muitos erros, haverá tristes lembranças. Há pessoas que maltratam outras, mas serão punidas de forma repentina. Quem acusará os sinceros do Senhor, se ele o justifica? Nenhum ser humano desavisado de espírito alcançará a santidade com Deus, já que suas palavras são oriundas do pensamento. Portanto, é importante administrar bem a boa intenção para não cair no mito de que rejeitando Cristo sempre vencerá. Se alguém recusa ajudar outrem, ainda não entendeu a palavra. Ao morrer, terá como recompensa o lugar atormentado. Ao contrário do que busca a justiça, este passará pela porta do muro e viverá para sempre na cidade preparada. Em um determinado momento, uma pessoa optou por evitar ações benéficas, mas quando seus olhos se apagaram, ele se arrependeu profundamente. Essa é uma história em que, se você não ajudar o necessitado hoje, nunca fará amanhã. A chance é a companheira do homem. Quem a compreende, não a desperdiça, por mais modesta que seja. O homem que comete maldade terá Satanás por parente. O infrator, porventura, não gemerá por esse ato infame? As pessoas querem espiritualidade com Deus, mas nunca se comprometem. Ao meditar na Escritura Sagrada, perceba o sangue do eterno sacerdote purificar quem o procura. Isso só acontece com aqueles que autenticam o sacerdócio conquistado na cruz. Os dias dos homens estão cada vez mais curtos e pioram desonrando a Deus. Todos que negam Jesus nunca serão vitoriosos nessa terra. Negar Cristo impede que a nova aliança entre na alma. Fazendo isso, após a morte, a pessoa lamentará. Os cristãos que não cooperam na obra de Deus não entendem que está escrito na Bíblia: homens de bem devem agir de forma diferente, evitando injustiças. Somente aqueles que se abstêm da avareza serão recompensados por Cristo. Uma vez que Ele aprova boas ações, os homens que comportam assim, o Senhor compensará. Os homens abençoados trabalham após a morte, pois antes de findarem a vida, investiram para que outros trabalhassem na obra do Senhor. Dessa maneira, podemos desfrutar dos bens que muitos adquiriram.
Por eles, diversas almas se unirão a Cristo, o sumo sacerdote, nesta terra. Um homem muito rico desejou redimir a sua alma. Com a simplicidade de espírito, acreditava que, ao ajudar os humildes, poderia se redimir. Sendo assim, alguém lhe diz que a salvação não é adquirida por boas ações, mas sim sendo revelada pelo Todo-Poderoso. Por ser temente a Deus, aquela pessoa agiu de forma correta, autenticou o sacerdócio de Cristo e logo depois morreu. O homem pode confiar na inteligência e satisfazer suas vontades. Seria correto entrar nessa opção? Na verdade, se tornaria miserável e tolo, uma vez que só teria sofrimento e angústia. A Bíblia anuncia que deixar o Evangelho eterno nos últimos dias dificilmente retornará. Sendo assim, fique atento, vigiando para seguir servindo o Deus poderoso. Quem se declara entendido, certamente não será. O Deus Todo-Poderoso habita no cristão que exalta o sumo sacerdote Jesus. Esse habitará no reino celeste. A alma que receber Cristo vencerá a influência demoníaca, já que só terá plena liberdade autenticando a fé. Aqueles que não seguirem o caminho certo fugirão por serem fracassados de espírito. A acusação prejudica os inocentes atingidos. O amor do Senhor liberta a alma dos muitos injustiçados. Em tais situações, a consciência e a recordação aflige o acusador dessa pessoa. Se o injustiçado confiar em Deus, vencerá o horrendo obstáculo. Porém, aqueles que subestimarem a boa palavra registrada aqui, lamentarão para sempre. É possível que o homem não adquira a liberdade de forma plena, uma vez que, se seguindo de forma inadequada, tudo tende a perecer. Jesus comprou todos com seu sangue na cruz e dessa forma seguiu a esperança para aqueles que se declaravam perdidos. Não seria injusto exigir salvação do Criador? Essa situação é um tanto desastrosa. Quem sincero for para com Deus viverá da genuína fé. Aqueles que dependem de sua proteção depositam sua confiança em Cristo, o sumo sacerdote. Isto o farão agraciados. Jesus, o sumo sacerdote, concluiu a sua obra na cruz. O que devemos fazer para cumprir o nosso compromisso com Deus? O homem, infelizmente, nunca faz nada, mas diz fazer tudo. Os pregadores atuais exigem que todos apoiem a placa religiosa. Há um fator que deve ser levado em conta. Quanto mais as pessoas se apresentam socialmente, mais mérito terá a liderança religiosa. O homem precisa se libertar internamente. Outros deverão testemunhar esse feito para ser validado. Caso contrário, a liberdade dele ficará incerta. A pessoa liberta testemunha eventos gloriosos e continua superando obstáculos. Em todo o tempo, exalta-se a Deus e o sumo sacerdote Jesus, e para se proteger da catástrofe, une-se às tribos dos filhos de Israel. As pessoas que se comportarem dessa forma serão livres de corpo, alma e espírito. Sendo assim, uma vez livre pelo Senhor da nova aliança, sempre será. João 8,36. Pois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As tribos dos filhos de Israel ensinam o profundo conhecimento por serem escolhidas de Deus. Os agraciados do Eterno não se martirizam e nunca se torturam, antes procuram o príncipe da paz e o seguem. A maioria das pessoas só liberta externamente. Isso as mantém presas a Satanás. Sabemos que geralmente elas não querem a liberdade interior, por isso
permanecem corrompidas. É exatamente dessa forma que muitos se tornaram refém do acusador. O homem só é considerado sábio se mantiver bons princípios. Ao contrário disso, será apenas pó e cinza, o verme de Jacó, que um dia se tornou alguém, mas que não será mais. A inteligência é considerada um trapo para Deus, assim como a erva que fatalmente secará. O Senhor nos compara à flor que ontem era um botão, hoje está no seu auge e não existirá amanhã. Nessa comparação, não percebe que a humanidade se tornou limitada? O homem que procura solução no mundo ignora facilmente os presentes de Deus. Aqueles que amam a ciência humana encontrarão uma falsa esperança. O que se diz sábio, rejeitando o sacerdócio de Cristo, continua tolo e, consequentemente, Deus nada representa para ele. O poderoso Criador compadece dos filhos que confiam nele. Muitos na terra acreditam que a nova aliança do Eterno não existe e por isso pensam que seus dias conquistados pela força são eternos. O erro insolente limita a vida, a reconciliação sincera afugenta a morte. Todo homem desesperado sofre por não procriar entendimento. Muitos evitam recordar o sofrimento vivido para não chorar novamente. A fragilidade da alma e toda situação adversa trazem lembranças desagradáveis. A Bíblia diz que ninguém chegará a Deus sem ser revelado pelo Eterno. Tenha em mente que os momentos ruins ou as dificuldades nunca levarão a Cristo. Dessa forma, os dias que virão após este, para os que negam Jesus, o sumo sacerdote, serão trevas e sofrimento. Os homens devem confiar no Eterno, o Criador e Consumador da fé. Ainda que fale o nome Jesus, não recebendo o sacerdócio eterno, morrerão. A salvação é tão importante que, apenas para enxergar Deus, será necessário ter paz com todos e santificação. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A falsa esperança aumenta a angústia, até quem a exalta lamentará. A palavra enganosa, quando acolhida, destrói a alma, e além disso, dificilmente erguerá quem lhe dá continência. O engano para os íntegros é um escândalo, mas a pureza para os levianos é tolice. Alguém habituado a mentir, o sumo sacerdote Jesus o ouvirá? Não. Tenha em mente que Deus não tolera pecados, mas aqueles que o temem serão atendidos. João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. A maioria frequenta a igreja para ouvir palavra bonita. Nesse intervalo, é comum encontrarmos pessoas sinceras sendo reprovadas. Os demônios usam corpos humanos que projetam bons argumentos, sendo dessa forma aceitos pelos homens. Os ambiciosos são dominados pelo mal, uma vez que não escaparão do laço. Esses abrem muito a boca e se tornam frágeis de espírito. Dali terão suas almas frustradas. Os homens projetam ideias, mas a boa atitude é do Senhor. Qualquer indivíduo pode ser considerado forte se manter a vigilância. Aqueles que apreciam a verdade apoiam seus semelhantes, pois ali se planta uma boa semente. O sacerdócio de Cristo fortalece a alma dos homens. A pessoa ligada à religião não percebe que a profecia está se cumprindo. Infelizmente, por ignorar a sensibilidade da palavra, os limites serão violados. O Evangelho eterno provém do homem ressuscitado
que está à destra de Deus. Quando as pessoas são fiéis, o sumo sacerdócio de Cristo é honrado em pensamentos, ações e palavras. Os homens desejam a proteção do Senhor, mas nunca decidem se tornar cristãos. A alma dele está contaminada com vaidade, iniquidade e vícios. Essas desgraças se tornam ninhos de cobra e causam morte aos humanos no planeta. A maioria das pessoas não concorda com o ensino ministrado nas tribos dos filhos de Israel. Infelizmente, são poucos que professam Jesus de coração puro, uma vez que tenham sido enganados pelas obras da carne. Os seguidores de Cristo demonstram grande capacidade, mas, à medida que a fé diminui, a insegurança aumenta. Nos últimos dias, quem encontrará Cristo sem ser revelado? O momento da aflição está chegando, mas haverá alívio para a pessoa escolhida biblicamente. Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Existe um parecer amplamente divulgado, caminhos enganosos são, sem dúvida, aceitos. Dessa forma, as boas práticas são, com frequência, rechaçadas. Na nossa condição atual, muitos ignoram a Escritura e, em seguida, afirmam que não a conhecem. Lamentavelmente, aqueles desejam paraíso sem saber como obtê-lo. A Bíblia afirma que Deus nos ama de forma infinita por meio da misericórdia, e todos os homens vencerão obedecendo a palavra. Ainda que Deus não nos dê a salvação, é nossa responsabilidade servi-lo. Aqueles que o conhecem sabem a razão dele perdoar os pecados. Agora, sem autenticar o sacerdócio adquirido no Calvário, nunca entrarão no reino revelado. As pessoas pensam que são agraciadas por serem cristãs. O benefício material vale para todos, independente que sejam servos. Quando nós referimos a algo maior, a salvação, Jesus disse a Nicodemos: necessário será nascer da água e do Espírito para entrar no reino celeste. João 3:5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.